Quem puder dar um retorno no chat, sim, ok, perfeito. Bom, então, oficialmente, uma boa noite a todos, a todas, a todes. É um prazer imenso estarmos aqui iniciando esse webinar de hoje para esse papo sobre, né, o tema aí, estranhamentos, né, sobre o conceito de gênero e sexualidade, com uma pessoa que para toda a equipe da Reprolatina e para nós é um prazer imenso sempre estar ao lado do Tiago e ouso aqui, né, dizer uma honra, né, porque realmente é uma pessoa e um profissional, né, de extrema competência e excelência nessa temática. Então, em nome da Reprolatina, Tiago, eu já agradeço né, ter aceitado o convite, dividir esse espaço de conhecimento não só com a gente, mas com todos que também irão assistir esse webinar, né? Ele vai ficar gravado, estará disponível no canal da Reprolatina a partir de amanhã. Então, é uma satisfação, um prazer muito grande. Para quem, né, a gente não se conhece ainda, eu sou Rodrigo Correia, sou educador, sou consultor técnico da Reprolatina nos projetos com adolescentes e jovens e estou na coordenação de um projeto que nós estamos realizando em Campinas, chamado Jovens Mobilizadores pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos, e esse webinar é uma das ações desse projeto, especialmente durante esse período agora de pandemia, com a suspensão das ações presenciais, a gente está levando, né, a informação, o conhecimento, a revisão, né, para muitos profissionais que estão conectados aqui também com a gente, que fazem parte do projeto, essa atualização, essa revisão com relação ao tema de hoje. Então, é um projeto apoiado, né, e financiado pela Fundação FEAC, que é uma fundação importante aqui no município de Campinas também, através do programa Juventude. Então, o nosso webinar hoje tem essa característica. E, novamente, então, agradecer a presença de todos, algumas orientações de como a gente vai proceder durante o webinar. Então, encerrado, né, esse primeiro momento de apresentação, o Tiago também vai se apresentar. Nós vamos iniciar, então, o Tiago vai iniciar a webinar, tá? Sintam-se à vontade, nós temos duas opções aqui de comunicação, né, com vocês. Pelo próprio chat, vocês podem ir deixando aí algum comentário durante a fala dele, alguma já pergunta, eu vou ir aqui já organizando para o debate na sequência, e tem um outro campo especificamente, né, um QA, um QA aí, dois balãozinhos de diálogo, que é um espaço que o Zoom oferece também especificamente para você enviar a sua pergunta. Então, por esses dois canais, nós estaremos nos comunicando. Então, o Tiago vai fazer a explanação dele e aí, no encerramento, a gente abre para o diálogo das perguntas e comentários. Nesse momento do debate, caso alguém também queira fazer alguma colocação, né, alguma pergunta, alguma contribuição de forma oral, nos avisa aqui no chat também, tem um recurso aí também de você levantar a sua mão, e aí a gente pode abrir o seu microfone para você fazer a sua colocação, seu comentário, e aí é uma forma da gente debater junto no final também. Então, mais uma vez, Thiago, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui nesse espaço, depois de alguns anos, né? Porque lembrando agora há pouco, acho que a última vez que a gente esteve juntos presencialmente foi no projeto Homofobia, né? Na pesquisa que foi realizada pela Reprolatina. E depois, né, você se mudou de Campinas devido à universidade, e aí a gente acabou se conectando só pelas redes sociais. Então, é um prazer imenso. Gostaria que você já se apresentasse e a gente pode dar início. Então. Ótimo, bem, eu que agradeço esse reencontro depois de tanto tempo com a Reprolatina. É um espaço de aprendizado extremamente valoroso e rico, em especial nesses momentos em que a gente busca se conectar em torno das questões que envolvem direitos sexuais e reprodutivos, inclusive num tempo pandêmico. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu enviei um slide, e se o Rodrigo já quiser expor, porque tem vários toques nesse slide que me ajuda a, inclusive, me apresentar.
Eu sou professor aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, exatamente onde o bioma pantaneiro tem há meses queimado. Isso é muito importante para mim, né, dizer o quanto nós estamos aqui produzindo conhecimento nessa realidade em que, enfim, animais, plantas estão sendo destruídas, e em algum momento a gente pode até afirmar que o que se perde é inestimável e não vai ser facilmente recuperado. Os próximos 30 anos são insuficientes para isso. Acho que nós precisamos falar desse tema, das diferenças do gênero e da sexualidade, também fincado nessa realidade, né? Eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em educação do Campus Pantanal e à Faculdade de Ciências Humanas. Rodrigo, você pode, por gentileza, passar. Aí também tem meu e-mail para quem, enfim, precisar falar comigo depois, enfim, nas redes sociais eu estou por aí. Eu sou líder do Impróprias, que é um grupo de estudos que envolvem pesquisas em torno das questões de gênero e sexualidade. Pois bem, então o próximo slide mostra uma situação midiática que foi exibida há pouco mais de um ano no programa Fantástico da TV Globo, num domingo à noite, em que tem os dois apresentadores e um senhor, que é o seu Lorival, que está no fundo da tela em destaque. A pergunta inicial do programa, pode passar, Rodrigo, é exatamente essa. Mas, afinal, quem foi, de fato, Lorival Bezerra de Sá? Esse é o nome do senhor Lorival que consta nos seus documentos. A divulgação da história do senhor Lorival foi bastante polêmica e circulou, viralizou em todo o Brasil. Uma das manchetes aqui locais dizia assim: sem documentos reais, corpo de idosa que se passava por homem está há mais de 4 meses no Instituto de Medicina e Odontologia Legal, o IMOL, em Mato Grosso do Sul. Então, era um caso que estava sendo tratado de forma bastante desrespeitosa com a experiência de gênero, né, do seu Lorival, que não era uma idosa, mas um idoso, mas que, quando ele morre, quando ele falece, o Estado descobre que o seu corpo não correspondia à sua identidade de gênero, digamos assim. E aí, então, não foi autorizado o enterro e o corpo ficou à espera de uma identificação dita verdadeira, dita original para aquele corpo. E é sobre esse caso aqui do Mato Grosso do Sul que eu pretendo tratar. Próximo. E aí, a ideia é pensar se, de fato, o corpo do seu Lorival não tem uma origem. E a importância que se dá a essa tal origem. Acho que refletir sobre origem é muito importante. E a minha proposta aqui é que nós possamos estranhar essa reportagem e entendê-la como um artefato cultural, como uma produção culturalmente e, portanto, historicamente situada. É uma invenção e, por isso, repleta de significado. Esses dispositivos pedagógicos da mídia, essa matéria jornalística, né, enquanto dispositivo, ela está, obviamente, envolta de relações de poder e produção de subjetividades. Por isso, a minha aposta nesse caso como sendo um caso midiático que tem um currículo e uma pedagogia cultural que nos ensina algo que nós vamos conversar a partir de agora. Há uma possibilidade nessa nossa atividade de interação entre nós, que estamos aqui, nessa atividade da Reprolatina, e vocês que estão nos acompanhando. Então, eu vou pedir para o Rodrigo colocar a primeira enquete para que as pessoas possam responder sobre as experiências que vocês que estão nos acompanhando têm em relação à formação, seja aula, palestra, oficina, roda de conversa, seja de uma instituição escolar ou não, do movimento social ou de uma ONG, em ter ensinado, aprendido, se vocês
já participaram de uma atividade de formação em que o conceito de gênero e sexualidade tenha sido abordado. O conceito, ok? Não necessariamente o tema, porque às vezes a gente discute temas, mas nós não falamos sobre conceitos. Então, a pergunta é essa, né? Se há essa experiência em relação a conceitos. Muito bem. E aí vocês podem, então, interagir conosco. Bom, então nós podemos voltar, então, para os slides, né? Enquanto vocês respondem essa enquete. Tiago, me escuta? Oi. Sim, estou te escutando. Enquanto a gente não encerrar a enquete, eles não conseguem seguir visualizando o próximo slide. Então, só faltam, a princípio, 5 pessoas votarem. Eu vou dar mais alguns segundinhos aqui, aí eu já encerro, a gente compartilha o resultado e aí a gente consegue seguir com a visualização dos slides. Ótimo. Perfeito. Então, essa primeira enquete é um pouco para a gente conhecer essa nossa audiência, né? Enfim, como que vocês chegam e se aproximam dessa discussão que a Reprolatina está propondo na noite de hoje. Por isso, essa pergunta. A gente agradece muito quem tem participado, então, dessa primeira enquete. Aí já estamos vendo as respostas. Muito bem, que interessante, né? Isso favorece, então, um diálogo mais próximo dessas questões teóricas, né, que envolvem a discussão de gênero e sexualidade, e depois, na hora do debate, vai ser muito legal a gente discutir um pouco sobre aquilo que vocês já têm de conhecimento conceitual sobre as questões de gênero e sexualidade, aquelas que eu apresentei e enfim, porque a questão teórica faz todo o sentido quando a gente está trabalhando com essa temática. Porque, como vocês têm percebido, nesse momento histórico, as ciências humanas, que é o espaço acadêmico da onde eu venho, tem, de fato, sido bastante deslegitimada quando o assunto é gênero e sexualidade. Isso também tem a ver com o movimento anticientífico, que é maior do que aquele anti-vacina ou do terraplanismo, esse que a gente tem visto aqui em apostar em remédios que não curam, por exemplo, a Covid. Muito antes desse momento pandêmico, nós das ciências sociais, que trabalhamos com conceitos de gênero e sexualidade numa perspectiva teórica feminista, já temos sido bastante criticados e deslegitimados enquanto cientistas. Então, é muito bom saber que vocês que estão nos acompanhando têm acesso a esse conhecimento, né, científico, teórico, que são ferramentas fundamentais para pensar e atuar na nossa realidade. Bom, essa reflexão que eu estou propondo, ela parte de uma metodologia chamada etnografia, que é muito comum nas ciências sociais, em especial na antropologia. Mas essa etnografia é de tela, é uma etnografia que a gente pode chamar digital, porque corresponde a um momento em que nós vivemos em uma sociedade altamente conectada. Obviamente que não são todas as pessoas que têm um notebook, um tablet ou um smartphone, ou mesmo a forma de usar essas tecnologias precisam ser também, obviamente, contextualizadas. Eu mesmo, pouco antes de começar essa live, tive problemas com o meu aparelho, com o meu notebook, e tive que improvisar no uso do celular. Vocês devem ter percebido isso. Então, essas tecnologias, elas não estão no mundo à parte. Muito pelo contrário. Essas redes de acesso e esses conteúdos compartilhados, eles estão exatamente nesse momento em que a gente aprende algo a partir de umas condições, de algumas condições que também, obviamente, são materiais, não só regionais, a gente acessa essas redes. Então, além do equipamento e da própria tecnologia, nós precisamos entender o ambiente, o lugar que essas questões, essas práticas culturais, né, se dão.
E isso, nesse momento pandêmico, também fica visível. A gente está discutindo o retorno ou não, não só para a educação básica, mas também toda a polêmica em torno do ensino superior, porque a gente sabe que existe vários acadêmicos, estudantes, alunos que não têm acesso à internet. Então, a gente chama essa era de era digital, mas a gente problematiza que não é uma relação à parte do mundo offline, e nós sabemos que não é uma relação igual para todo mundo. Então, esse campo da minha etnografia precisa ser lido a partir disso. Quem viu a notícia no Fantástico, quem depois acessou essa notícia pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, porque esse vídeo circulou bastante, assim como as notícias de jornal. Pode passar, por favor, Rodrigo. Pode passar com 2 toques. E aí, há uma perspectiva teórica chamada de pós-crítica ou de estudos subalternos, que é a ferramenta teórica que eu vou usar nesse momento formativo para discutir essa experiência etnográfica, essa experiência midiática desse artefato jornalístico da história do seu Lorival, que estava morando aqui na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Essas teorias pós-críticas, elas têm a ver com aquilo que a gente academicamente tem chamado de pós-estruturalismo, pós-modernismo, pós-colonialismo, pós-gênero e pós-feminismo. Mas também, Rodrigo, você pode, por favor, passar mais um. Ela também tem relação com deslocamentos importantes em relação às teorias anteriores. E esses deslocamentos se dão pelo multiculturalismo, pelo pensamento da diferença, pelos estudos culturais, pelos próprios estudos de gênero, pelos estudos étnico-raciais, estudos queer, entre outros, como, por exemplo, o transfeminismo, que eu volto a falar daqui a pouco. Então, essas ferramentas teóricas são aquelas que eu proponho para que a gente possa estranhar as diferenças de gênero e sexualidade. Próximo, Rodrigo. E aí, 2 toques, por favor. Nós temos, então, a ideia de experiência, que é exatamente aquela que não é aquilo tudo que acontece, mas aquilo que nos acontece. Então, por mais que muitas coisas passam, quase nada nos acontece. Então, eu estou atento àquilo que as pessoas dão significados como experiência, e não só acontecimentos, mas acontecimentos que produzem, inclusive, as nossas experiências histórica e culturalmente situadas. Mais um, por favor, Rodrigo. Então, a ideia aqui não é trabalhar com um sujeito da experiência, com um sujeito social, seja ele homem, mulher, pessoas trans, travestis, enfim, pessoas não trans, não travestis. A ideia não é trabalhar com o sujeito da experiência, mas entender o lugar da formação do sujeito sendo o lugar da experiência. Mas o que isso significa? Bom, significa que nós vamos olhar para o seu Lorival a partir da experiência dele, e não atribuindo uma identidade à experiência que nós identificamos que ele teve. Então, eu quero destacar que eu não vou identificar o seu Lorival como um homem trans. Eu vou identificar o seu Lorival como um homem. Porque o seu Lorival nunca se anunciou, pelo que circulou de notícias nas redes, como um homem trans. E ser um homem trans é assumir uma identidade política. E o seu Lorival assumiu uma identidade política de homem. Acho que isso nos ajuda a pensar, quando a gente vai trabalhar com as diferenças, para a gente sempre antecipar as nossas interpretações e expectativas a partir daquilo que nós vamos escutar ou conhecer das pessoas, e não a partir de uma identidade previamente anunciada, ainda que a identidade faça toda a diferença nas nossas relações. Pois bem, próximo, também tem uma ideia de corpo, e aí está a imagem do seu Lorival. E o corpo, aqui, para mim, eu estou propondo para vocês, não é uma realidade biológica. Pelo contrário, a realidade biológica do corpo
é uma realidade que é fruto de questões que têm a ver com normas, reconhecimento, subjetivação, poder. Então, o corpo entra como um lugar, um locus de articulação de relações de poder. E, ao mesmo tempo, o corpo é legitimador de princípios sobre a sociedade. Nesse caso, a gente pode pensar as questões que envolvem gênero e sexualidade. Afinal de contas, o seu Lorival não teve, em dado momento, o direito ao funeral, porque o seu corpo não legitimou determinados princípios que têm a ver com as nossas experiências, as nossas dinâmicas sociais, que definem o que seria um corpo dito masculino e feminino, um corpo dito biológico masculino e feminino. A importância do seu Lorival, para a gente entender e estranhar as diferenças, me parece muito grande, porque, afinal de contas, se ele não pôde ser reconhecido como ele se apresentava, o problema não deveria ser o seu Lorival, mas as normas com as quais o seu corpo foi lido depois do seu falecimento. Bom, sigamos mais então um pouco. A ideia de sexo, aqui, e propositalmente entre aspas, nos ajuda a entender o quanto o sexo é parte de uma prática regulatória que produz os corpos. Então, é muito interessante na teoria feminista que, em dado momento, em vez de achar que sexo é biologia e gênero é cultura, e que o gênero agiria sobre uma base natural, começou-se a uma discussão, por isso muitas vezes lida como pós-feminista, mas não significa esse pós nem que ultrapassou, nem que é contra, mas que, digamos assim, ampliou-se uma discussão feminista em que o sexo desde sempre foi gênero, porque nós só identificamos o sexo binário porque a cultura é binária. Então, essa ideia de natureza versus cultura começa a ser problematizada, por exemplo, pela Judith Butler, que está aqui na referência, ou pela Donna Haraway, que também é uma feminista importante quando a gente vai pensar nas tecnologias de formação dos corpos e também da identificação sexual. Então, o que eu estou dizendo aqui não é que sexo não exista enquanto diferença sexual. Ele existe de forma inteligível a partir da cultura. Isso significa que gênero veio antes de sexo, que sexo sempre foi gênero, porque a gente só consegue identificar o sexo legitimamente, culturalmente, entendido como binário, porque a nossa experiência cultural nos ajuda a fazer essa interpretação. Tanto é que há outras experiências culturais, que não a nossa, que não têm uma interpretação binária sobre aquilo que nós chamamos de sexo masculino e feminino. Pois bem, a repercussão da notícia foi muito grande. A Aliança Nacional LGBT, que é uma articulação de ativistas LGBTs, de militantes, denunciou que a TV e as autoridades policiais do Mato Grosso do Sul não deveriam questionar o corpo nu falecido do seu Lorival e não deveriam entender esse corpo como um campo de disputa social sobre a identidade de gênero do seu Lorival. Esse texto é dos ativistas, dos militantes LGBTs que reivindicaram, obviamente, que a TV fez uma reportagem extremamente preconceituosa, ou nos termos de boa parte do ativismo, uma reportagem transfóbica, porque além de denunciar um dito sexo que o próprio seu Lorival não reconhecia como sendo dele, isto é, o sexo feminino, não fez a denúncia que precisava fazer diante de um Estado que não garantia humanidade, porque nós sabemos que culturalmente garantir um luto, o funeral, é garantir humanidade àquele corpo, legitimar aquela história como uma história humana e todos os valores que aquela história traz de coletivo. Pois bem, obviamente que esse discurso do movimento LGBT ativista é um discurso altamente estratégico e importante, porque teve efeito, depois a gente volta nesse ponto. Mas aqui, o que eu gostaria de propor é que nós reconhecêssemos, por isso tudo que eu estou contando,
que o corpo nu, ainda que falecido, é sim um campo de disputa social, porque a experiência desse artefato cultural, dessa matéria jornalística, nos diz isso. Envolve polícia, envolve especialistas, envolve, como a gente vai ver daqui a pouco, familiares, vizinhos, jornalistas, advogados, enfim, há todo um sistema jurídico que também está em questão. Por isso, sim, o corpo é um campo de disputa. A grande questão é o que isso nos ensina sobre quem tem direito à humanidade e quem não tem, a partir do gênero e da sexualidade. Nesse sentido, eu queria propor a segunda enquete para quem está nos acompanhando. Então, Rodrigo, se você quiser apresentar na imagem aqui da tela a segunda pergunta, vai ser bem interessante. Olha aí, pessoal. Você ou alguém muito próximo a você já teve a identidade de gênero ou a orientação sexual criticada? Ou já passou por alguma situação em que foi alvo de LGBTfobia, preconceito por sua identidade de gênero ou orientação sexual? Mesmo em alguns casos, a gente sabe que, devido às normas e às convenções, pessoas heterossexuais podem ser confundidas com pessoas LGBT ou pessoas trans. Independentemente da sua identidade, que você anuncia publicamente, você já sofreu alguma crítica ou preconceito ou LGBTfobia com base na sua experiência, na sua identidade de gênero, na sua orientação sexual, na sua sexualidade? Sim, não, ou você não sabe informar? Podem participar. Para mim, é muito importante nós discutirmos, quando falamos em diferença, a nossa própria forma de nos identificarmos, ainda que nós não possamos ser vistos como tão diferentes. O que eu quero dizer e propor é que qualquer discussão que envolve diferenças, estranhamento, sexo, gênero, também atinge aquelas pessoas ditas, entre aspas, normais, ditas convencionais, ditas não tão diferentes, ditas mais normais, entre aspas, obviamente. O que eu quero propor é que essa reflexão também nos ajude a pensar não só nos corpos que são disformes ou dissidentes, mas também dos nossos próprios corpos. Não dissidentes para aqueles que não são dissidentes. Olha que interessante, né? Então, nós temos um alto número de participantes aqui, né? De que sim, de que tem a percepção de que, por diferentes situações ou experiências, ou, enfim, justificativas culturais, digamos assim, porque, obviamente, que a violência, do ponto de vista cultural, ela se justifica no sentido de que toda violência nos ajuda a ensinar quais são as relações de poder e as normas que estão imperando ou se colocando ali. Então, as violências não são irracionais ou não são sem sentido. As violências atuam a partir dos valores e das redes de significação que nós construímos socialmente. Por isso que uma atividade como essa é importante, para a gente saber ler as lógicas, que pode não ser as nossas lógicas, podem não ser as lógicas que nós vamos apostar, mas nós temos que entender quais são essas lógicas para transformar, inclusive, essa realidade de violência. Pois bem, então aqui para nós o corpo é um campo de disputa social e ele nos ajuda não só a entender como os diferentes ou as diferentes são produzidas, mas também como as pessoas ditas, entre aspas, mais comuns, normais, não diferentes. Pois bem, próximo. Um conceito importante é o de performance de gênero. Então, eu estou falando em performance aqui pensando num ato, num estilo corporal, que é tanto intencional como performativo, porque tem algo de contingente. Bom, essa discussão sobre a performatividade de gênero, trazida pela Judith Butler, já citada aqui, de forma bastante objetiva, nos ajuda a entender uma produção corporal e identitária a partir dos discursos e dos enunciados, enfim, daquilo que nos identifica do ponto de vista
do que nós somos identificados, de como nós somos identificados, ou de como nós vamos sendo identificados. Então, eu vou dar um exemplo. Qual é o problema que essa disputa sobre um corpo falecido lido pelas autoridades do Estado, como sendo um corpo feminino, mas trazido pelos documentos, pela história familiar, pelos vizinhos, pela estética performativa como homem, que é a do seu Lorival, o que esse corpo denuncia sobre a performance, sobre essa ideia de gênero? Bom, que o seu Lorival atingiu um sucesso, digamos assim, em termos de atos generificados, performáticos, porque as pessoas não tinham dúvidas, ou quase nunca tiveram dúvidas sobre a sua experiência de gênero, logo, a sua experiência de sexo. Por quê? Quando o corpo vestido no seu ato de se identificar numa matriz de gênero masculino ou feminina, é lido socialmente como sendo de homem, há uma expectativa sobre aquele corpo que eu disse para vocês, que foi desde sempre gênero e não sexo, como sendo um corpo de homem. Então, a performance, os atos repetitivos, os gestos, o modo de se colocar publicamente no seu rival, e muitas vezes intimamente, nos dizem muito sobre como ele era visto como sendo o corpo que tinha pênis. O fato do seu Lorival não ter pênis não era uma questão discutida e problematizada, porque a sua performance de gênero era uma performance convincente. Mas essa performance não é um ato que começa e termina no próprio sujeito. É uma performance que o sujeito, muitas vezes, não escolhe autonomamente. São representações, são discursos, são atos que nós aprendemos nos contextos sociais que nós estamos. Então, há uma interpretação performática de um corpo a partir dos discursos que se aprende sobre como é ser um homem ou o que é ter um corpo dito masculino. Mas, além da performance, o seu Lorival também tinha o que o Paul Preciado chama de próteses de gênero. Aí eu posso, Rodrigo, também passar para o próximo com 2 toques, por favor. As próteses de gênero do seu Lorival, por exemplo, pode ser lido como sendo os documentos, nesse caso o CPF, do nome masculino. E aqui eu estou entendendo prótese como uma incorporação mesmo, e é um acontecimento porque é histórico, é situado culturalmente. E essa ideia tem a ver com sociedades pós-industriais, porque há uma inspiração aqui naquelas próteses que o corpo usa, que passa a ser o corpo. Das próteses mesmo, a partir de acidentes que soldados tiveram durante a guerra no século passado, e como essas tecnologias cada vez mais vão sendo sofisticadas e vão cada vez mais compondo um corpo protético, não é? Então, a prótese aqui não é abstrata, ela acontece, ela existe. E, no nosso contexto cultural, aqui, por exemplo, do contexto do Mato Grosso do Sul, do Brasil nesse momento, nós somos muitas vezes identificados pelas próteses. E não só do ponto de vista de gênero, mas também do ponto de vista moral. Por exemplo, é comum que jovens negros no Brasil aprendam desde o começo da primeira infância, principalmente se forem pobres, mas não exclusivamente se forem pobres, que jovens negros devem caminhar na rua, sair de casa sempre com documento de identidade. Essa orientação para homens negros saírem de casa com os documentos é uma orientação protética sobre uma masculinidade que tem uma cor e que tem uma classe. Então, as próteses, elas não são abstratas e também elas não são apenas anunciadoras, digamos, ou concretizadoras de apenas uma marca de diferenciação, como é o gênero ou o sexo. Ela também é uma marca diferenciadora em termos de raça, em termos de cor, em termos, inclusive, de classe econômica. Próximo. Tem uma imagem que é da
filha do seu Lorival, e o documento que ela tem de certidão de nascimento, em que aparece o nome do pai. Também o seu Lorival, enquanto um homem com CPF e reconhecido socialmente como homem, também gera próteses para a filha. Só que a prótese da filha é a prótese que todos nós temos. Afinal de contas, inclusive, há todo um movimento de luta, de reconhecimento para que a paternidade esteja presente nas nossas próteses documentais. Isso é um direito da criança. E a gente sabe que no Brasil é todo um desafio para muitos homens assumir a paternidade no documento, no registro. Enfim, então há toda uma questão que eu queria colocar de estranhar as diferenças de gênero e sexualidade significa também estranhar não só as performances daquelas pessoas que têm atos escandalosos, disruptivos, ou que usam próteses escandalosas, próteses que podem ser até uma violência em determinados contextos ultraconservadores. Não. Não é só isso. As performances e as próteses que nós, que somos lidos como não sendo trans, carregamos ou produzimos, também são possíveis de serem estranhadas e problematizadas, ok? Próximo slide. Com 2 toques também, Rodrigo. Olha só. Isso significa, então, tocar num outro assunto que eu já tangenciei aqui, que é a ideia de natureza. E aí, as autoras aqui que eu estou usando é a Helena Vieira e a Bia Bagali, que são pesquisadoras transfeministas, que são travestis ou transexuais, enfim, estão dentro desse contexto de intelectuais trans que problematizam, junto com um diálogo com outras feministas não transfeministas, quer dizer, é uma produção feminista em termos de uma perspectiva trans, problematiza essa ideia de natureza. Aí, nesse momento, nós temos mais uma enquete que vale a pena ser apresentada. Essa enquete diz respeito um pouco sobre essa ideia de conhecer como que vocês estão diante dessa perspectiva transfeminista. Então, olha só, a pergunta é, você já leu algum texto acadêmico produzido por cientistas e ou ativistas trans? Se sim, se não, ou se não sabe informar. É legal vocês que estão aqui acompanhando participar. Essa discussão sobre teoria feminista ou teoria transfeminista, a contribuição que as teóricas e os teóricos, né, há homens trans intelectuais também produzindo sobre essas questões que envolvem corpo e sexualidade, essa realidade, né, acadêmica, eu estou trazendo aqui para colocar como um desafio como a gente buscou, do ponto de vista feminista, desde Simone de Beauvoir, ou no campo da antropologia, desde de Margaret Mead, enfim, de autoras que são tão caras, importantes para as nossas experiências de pensar em questões teóricas que envolvem gênero e sexualidade, como nós fizemos também depois com o alerta das feministas negras, como a gente imagina, já foi buscar e ler sobre o feminismo negro, o feminismo interseccional. Eu acho que valeria muito a pena a gente buscar, caso não tenhamos conhecimento ainda, os textos das pesquisadoras trans, os textos transfeministas, obviamente não só para estudar pessoas com experiências travestis ou transexuais, mas também para pensar a nossa própria experiência não trans, a nossa própria experiência de corpo lido como sendo um corpo que atingiu, digamos assim, as expectativas de gênero e sexualidade. Ainda que atingir essas expectativas não seja algo tão simples, né? Olha aí que interessante. Então, boa parte de quem nos acompanha não teve acesso ainda a um texto acadêmico de uma teórica ou ativista trans. Muitas, né, não sabem informar, e uma minoria sim. E essa resposta, né, de que se você já teve contato com essa produção transfeminista, é um convite nesse momento aqui da minha fala para que quem teve contato siga problematizando, como a gente faz com qualquer teoria, não é?
A adesão às perspectivas teóricas não significa, obviamente, uma adesão acrítica ou uma adesão que não caberia a reflexões mais problematizadoras, porque, afinal de contas, nós estamos dialogando com pessoas que estão localizadas socialmente, né? Estão sendo produzidas socialmente, assim como os pesquisadores e autores não trans. Então, a todos os pesquisadores e todos os intelectuais cabem críticas, mas exatamente porque há uma desigualdade de acesso, como aqui a nossa enquete mostrou, vale a pena a gente conhecer e, junto com elas, problematizar, como a gente faz com tantas outras teorias, e como a gente faz com os nossos próprios escritos, para quem está aqui acompanhando essa live e tem, ou está começando, ou já tem uma produção acadêmica. A universidade, ou esses espaços como a Replantina está propondo, de formação, é um espaço que também propõe tensionamentos às nossas reflexões teóricas, né? Enfim, esse é um convite para a gente ampliar as nossas ferramentas teóricas. Mas aqui, o que é interessante? O problema, segundo essa perspectiva transfeminista, não é o fato dele, no caso das mulheres trans, que não é o caso do seu Lorival, ok? Caso de mulheres trans que nasceram assignadas como sendo do sexo masculino e hoje têm uma constituição performática e protética que são reconhecidas como mulheres, a questão não é se parece ou não parece mulher, a questão é a afirmação de que não são mulheres de verdade. Nós acabamos de ver um jogador de futebol fazer uma crítica bastante infeliz ao feminismo, inclusive acusando algumas experiências feministas de mulheres, né, feministas, como não sendo mulheres de verdade. É disso que nós estamos falando aqui. Por quê? A interpretação que precisa ser problematizada é de que a ideia de natureza é daquilo que é intocável. Mas veja bem, não existe natureza fora da cultura. Essa é a minha aposta quando eu digo para vocês que sexo sempre foi gênero. Se sexo sempre foi gênero, a ideia biológica de sexo que nós temos já é uma ideia informada pela cultura. Então, não existe um corpo que seja natural, não construído, e um corpo que seja construído, não verdadeiro. Essa dicotomia é um problema hoje, porque a gente acaba alocando algumas pessoas como sendo mais naturais do que outras, e por isso mais humanas do que outras. A expectativa biológica sobre o corpo também produz efeitos de moralidade, de valor, de ética sobre aqueles corpos que a gente está discutindo como corpos que não são tão conformes, porque, obviamente, essa ideia de biologia em termos de sexo binário, também constitui alguns corpos como mais verdadeiros que outros. E aí sim, parece-nos um problema, e a gente começa a entender por que é que não quiseram, ao descobrir o corpo do seu Lorival, garantir o direito humano ao funeral. Porque tem uma justificativa para essa negação. Porque há aí um valor de natureza em disputa. Próximo. Então, vale a pena a gente entender a ideia que eu apresento para vocês de identidade. É sempre citacional. São posições de sujeito. Por isso que eu não identifico o seu Lorival como um homem trans, o que não significa perceber processos de transições, vamos chamar assim, de gênero na sua experiência histórica. Mas por que a minha aposta seria não identificá-lo como homem trans? Porque a transmasculinidade, como uma identidade histórica, emergiu há muito pouco tempo no Brasil. E o documento que eu já mostrei aqui, protético, do seu Lorival, é de 1968. Então, veja, antes do movimento de homens trans existir de forma organizada, que é bastante recente, o seu Lorival já era homem. Então, a minha aposta é o seguinte: parece que a experiência do seu Lorival é anterior à experiência identitária dos homens trans. Então, olhar para a experiência do seu Lorival
primeiro, e não para uma identidade que ele não se auto-atribuiu, mas que nas redes sociais foi atribuída, porque muitas vezes ele foi identificado como homem trans, pode nos dificultar a compreender experiências de masculinidade históricas que não são de homens trans, mas que têm pontos comuns a identidades hoje situadas, chamadas de transmasculinidades ou dos transhomens. Não é enfraquecer a luta do movimento de homens trans, nem deslegitimar a busca por reconhecimento do movimento de homens trans. Pelo contrário, eu volto nesse assunto daqui a pouco. Próximo. Nesse sentido, há uma identidade trans, que eu não estou chamando de homem trans, né? Então, eu entendo que há um processo de reconhecimento, que tem aí um trânsito, que tem aí transgeneridade, que tem processos e práticas muito interessantes sobre como, inclusive, demarcar o corpo dentro de uma leitura social como sendo masculino, mesmo tendo nascido mulher. Esse reconhecimento circula. Essas imagens que estão aí são dos vizinhos que apareceram na entrevista da TV Globo. Os vizinhos, extremamente comovidos com o fato do seu Lorival ter sido um homem muito bom, inclusive bastante generoso, porque participava ativamente da sua comunidade, ajudando os mais favorecidos, dele ter tido uma família, dele ter tido filhos, e da vizinhança quase sempre nunca desconfiar. Porque os processos de reconhecimento do seu Lorival circulam a partir de histórias muito particulares, porque cada vizinho tem sua história, o seu Lorival tem a sua. Mas há elementos, nesse caso de gênero e sexualidade, que não causavam estranhamento, quase nunca. Porque em algum momento uma vizinha chama o seu Lorival como, ele tinha algo estranho, diferente, era meio homem-mulher. Essa relação de que alguém é meio homem-mulher, depois que se anunciou que o seu Lorival tinha um corpo que, do ponto de vista biológico, não era visto como de mulher, é muito interessante, né? Porque não havia polêmica sobre o seu Lorival ser homem e mulher. Isso surge de uma leitura posterior de uma vizinha, relendo as experiências do seu Lorival e, obviamente, dela e de todos os outros vizinhos, porque ser homem e ser mulher está posto para além do seu Lorival. Por isso que ele exerce uma performatividade protética historicamente situada. Ele foi muito feliz nesse processo de reconhecimento. Mas por quê? A cultura permitiu que alguns elementos de identificação circulassem ativamente pelos processos de agenciamento de todo mundo que convivia com o seu Lorival. Muito bem, próximo. Aí tem toda uma discussão, que eu já citei aqui, sobre a identidade trans do seu Lorival. Então, nos grupos de Facebook, na etnografia, apareceu lá, uma liderança de homem trans desabafou, dizendo, falta de respeito conosco. Isso é muito interessante. Uma mulher trans, ativista, interpretou que ele, o seu Lorival, é um homem trans, e mudou para longe da sua família lá de origem, que sabia, entre aspas, daquele sexo dito feminino do nascimento, por falta de ausência de políticas públicas. Por falta de ausência, não, por ausência de políticas públicas que permitisse a sua identificação como homem. Gente, isso é muito potente, porque esse artefato cultural vai mostrando que há uma leitura e uma busca por reconhecimento extremamente legítima de pessoas trans em torno do seu Lorival, porque há experiências comuns, há experiências históricas situadas que são parecidas, que são semelhantes, mas isso não significa que essas experiências produzem identidades ahistóricas, ou identidades que sempre existiram, mesmo antes de serem nomeadas. A aposta aqui é que a identificação muda ao longo do tempo, e por isso, ler esses artefatos, aprender sobre essa pedagogia cultural e esse currículo ali do corpo do Lorival, que na verdade é um currículo cultural, nos ensina a prestar atenção nas novas identidades, nos novos processos de identificação em busca de reconhecimento social. Bom, sigamos mais um pouco.
Nesse sentido, há, portanto, uma busca de certo controle, e isso aparece, obviamente, nas instituições culturais, sociais, públicas. Olha aí a delegada. O que causa estranheza para a delegada, tá? Ela dizendo, é que hoje em dia é mais comum a troca de registro de uma pessoa que nasceu mulher e que se identifica como homem, mas em 1968 não, que é a data do CPF do seu Lorival. Ela colocava dúvidas sobre a motivação que o seu Lorival teve. Foi até sugerido que ele poderia ter sido, enquanto mulher, entre aspas, criminosa, entre aspas, tá? E aí, então, começava-se a colocar em dúvidas as identificações de gênero dele a partir de uma motivação criminosa. Mas o médico legista também se coloca, diz ele, olha, nunca tive caso parecido. Essa coisa do nunca aconteceu é que dá ao caso do Lorival uma normalidade em termos de reconhecimento. Isso é muito interessante, porque se nunca isso aconteceu, é porque isso nunca pode ter tido acontecido, digamos assim, no olhar médico e a surpresa que aquele corpo teve. O interessante é pensar, mas como esse corpo, obviamente, como que o seu Lorival, essa pessoa, né, esse sujeito, esse indivíduo, enfim, produziu esses reconhecimentos a ponto de colocar a delegada em dúvida e o médico surpreso. Próximo. Então, há uma ideia, eu estou já caminhando para a finalização, pessoal. Há uma ideia de passabilidade. Quem falou e fala sobre passabilidade, sobre passar por, são pessoas trans e travestis, homens e mulheres trans, pessoas travestis. Então, não é um conceito que eu, Tiago, criei, ok? É um conceito que a gente chama êmico. E a minha tese de doutorado se debruçou, né? A minha pesquisa foi sobre a passabilidade. Então, eu estou entendendo que essa passabilidade precisa ser vista como um regime de visibilidade, focado no sexo e não na sexualidade. Veja só, veja bem. Os gays tinham o armário gay, e às vezes ainda até tem, né? A discussão do armário gay. A pessoa sai do armário ou não sai do armário. Então, essa coisa do dentro, do fora, do se anunciar, do se não anunciar. É um regime de visibilidade que a pessoa exerce a partir de uma agência que tem a ver com experiências de gênero, sexualidade, raça, cor, porque sair ou não sair do armário nem sempre é uma escolha, tem a ver também com o momento em que a pessoa vive naquele lugar, naquela situação, enfim. A passabilidade também. Não basta querer construir um corpo passável. Vai depender da idade em que a pessoa trans ou travesti começou esse processo de transgeneridade, né, de transição, muitas aspas nessa transição, enfim. É o momento também para a gente perceber que nem todas as pessoas trans conseguem uma passabilidade, porque tem uma marca de classe, tem uma marca de acesso a direitos, de acesso a remédio, enfim, medicação, a uma orientação técnica. Então, gente, olha só, existe o que tem sido chamado de uma farmacopornografia. O que seria essa farmacopornografia? Há toda uma discussão que também passa pelo movimento social da despatologização das identidades trans, que tem avançado, mas há, sim, um governo biomolecular que não chega na sociedade contemporânea pelas pessoas travestis e transexuais. Pelo contrário, isso já está lá, nos fármacos, desde os anticoncepcionais, está no fármaco também da pílula azul, da estimulação sexual do homem, da ereção do homem com pênis, enfim, também está na internet e na TV e nos antigos filmes, cinemas pornô. Tem uma subjetividade aí biomolecular e semiótica técnica, que é fármaco mais imagem, que envolve a pílula, a Playboy, enfim. Tem toda uma produção tecnológica que ajuda a governar as pessoas. Bem, seu Lorival não passou por isso. Próximo. Seu Lorival não ia ao médico, não gostava de médico e não também se permitia ser visto nu.
Aí está o seu Lorival com a família. Isso é muito interessante, porque o seu Lorival acaba colocando em dúvida, inclusive, porque, por exemplo, ele usava faixas para fazer com que os seios não ficassem tão visíveis ou visíveis sobre a camiseta, sobre a roupa masculina. Mas ele não tomava hormônio. A delegada ainda diz, olha, é muito importante, é importante a investigação, e é interessante que essa ideia de investigação aparece, né? Perguntando, porque a matéria do Fantástico perguntava para o Brasil inteiro se alguém conhecia o seu Lorival e sabia do motivo. Porque senão ele ia ser enterrado como um indigente. Ele não seria enterrado como Lorival, aquele que os vizinhos conheceram, aquele que tem uma família, aquele que viveu mais de 40 anos publicamente e no âmbito privado se identificando como homem. Pois bem, próximo, essa experiência, então, do regime de visibilidade acaba ganhando destaque nas mídias quando a TV Globo, depois de muita pressão também, em um contexto de um anúncio de uma nova novela, diz que vai homenagear o seu Lorival, contando o caso dele a partir de um personagem. E aí a gente mostra o quanto a mídia está nesse processo de governamentalidade, que é não proibir. Isso é o mais interessante no regime. É igual ao armário gay. Você não proíbe a homossexualidade. Você diz que todo mundo tem que dizer, se for gay, que é gay. É um jeito também de governar o desejo dos gays. Porque trazer para a luz pode também trazer para a norma, né? Então, eu não estou dizendo que as pessoas não devam se assumir gays ou não se devam assumir a sua transexualidade. Não se trata disso, porque tem um valor político potente nessa visibilidade. O que eu estou dizendo é, também podemos prestar atenção se essa visibilidade não é governamentalidade. No caso do personagem, todo mundo já ia saber que ele tinha uma origem dita biológica como mulher e que ele, muitas aspas, engana os outros personagens da novela. Essa ideia da enganação volta àquela ideia da natureza. E aí, nas redes sociais, a hashtag Rede Globo, hashtag Lacrou, aparece como uma comemoração a um reconhecimento de um personagem, possivelmente trans, na novela. Então, há uma produção epistemológica que também está no armário gay, na passabilidade. A Cédula fala do armário gay como uma epistemologia, um processo de reconhecimento e produção de verdades, produção de conhecimento. Eu estou pensando a passabilidade também nesse sentido. E o que a Guacira Louro tem nos ensinado no campo da educação, que é nos perguntar, quer estranhar a diferença? Então pergunte, o que nos cabe, o que nos é autorizado conhecer, ensinar e aprender, mas também o que não é. Próximo, finalizando. Nesse sentido, a história termina assim. A Defensoria Pública de São Paulo, por meio do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial, provocada pelo movimento LGBT ativista, obteve uma decisão liminar que obriga a Rede Globo a vincular 2 vezes materiais com conteúdo sobre transexualidade masculina. O seu Lorival, por sua vez, morreu de infarto, né, no dia 5 de outubro de 2018, mas só teve direito a um velório, a um funeral, no dia 16 de março de 2019. Foram mais de 160 dias à espera do direito ao reconhecimento, enquanto um homem que viveu 40 anos, pelo menos, se identificando e se apresentando publicamente como homem. Acho que essa nossa conversa pode ser uma homenagem ao Sr. Lorival e um convite ao estranhamento das diferenças dos outros e as nossas próprias. No próximo slide tem algumas citações bibliográficas, não são todas, e eu convido vocês, enfim, a dialogar. E o último, por fim, é um livro que foi lançado recentemente, que conta, num capítulo escrito por mim, tem outros colegas e outras colegas, inclusive ativistas e ativistas transfeministas, né, sobre a história do seu Lorival. Isso que eu contei para vocês está sistematizado num artigo aí no Priorizando Currículos de Educação, Narrativas do Encontro. Enfim, espero que o nosso encontro continue aqui. Obrigado pela paciência da escuta. Eu estou à disposição. Temos aí uma última
uma última enquete, só para a gente sentir um pouco como vocês acolheram, né, essa minha fala. Olha aí, a proposta desse webinar era refletir sobre estranhar as diferenças de gênero e sexualidade. Depois de participar, você avalia. Estranhar as diferenças de gênero e sexualidade ampliou minha compreensão e conhecimento sobre o tema. Estranhar as diferenças de gênero e sexualidade pôde ajudar na minha atuação profissional. Estranhar as diferenças de gênero e sexualidade me deixou mais confuso sobre o tema ou não gostei do webinar. Então, fiquem à vontade para opinar. Espero que a gente siga aqui no diálogo e em outros momentos também. Ainda que nós possamos conversar, enfim, ainda que possamos debater, tem essa experiência aí para a gente ter uma escuta. Acho que deu tempo, né? Olha aí que interessante. Então, a maior parte das pessoas estranhar as diferenças de gênero e sexualidade ampliou minha compreensão e conhecimento sobre o tema. Uma outra porção, né, um grupo de pessoas aqui, estranhar as diferenças de gênero e sexualidade pode ajudar na minha atuação profissional. E um grupo, né, na verdade, uma pessoa que estranhar as diferenças de gênero me deixou mais confuso, né, ou confusa sobre o tema. E ninguém optou por não gostei do webinar. Muito bem, acho que isso mostra um pouco o desafio, inclusive, da gente seguir aí dialogando. Bom, Thiago, primeiro, fantástico, né? Acho que não tem como a gente não concluir tudo isso e estar aqui com, acredito que falo em nome dos participantes todos, com muita realmente né, reflexões, percepções. Eu acho que a história em si, né, do seu Lorival, eu particularmente não conhecia, né? A gente trocou um pouquinho na preparação aqui, mas a gente percebe claramente, né, como que a gente ainda segue uma sociedade com violações de direitos, né? Quando a gente pensa esse reconhecimento da cidadania, né, da identidade de gênero. Então, acho que evidentemente você realmente trouxe aí muita propriedade de todos esses conteúdos para a gente pensar, né? Novamente, para quem, de repente, não esteve com a gente no começo, então a gente tem a possibilidade, né, dos comentários agora através do chat. Eu vou selecionar alguns aqui que sejam perguntas para trazer para o Tiago. Temos uma caixa também especificamente sobre perguntas, tá, se alguém quiser deixar, e também a possibilidade de caso alguém queira, né, exercer abrir o microfone para liberar a sua comentário. Vários as questões já estão sendo colocadas aqui no chat, né? Tem um participante, por favor, dando realmente a palavra. Estou vendo que você está, né, com a mão estendida, solicitando essa fala, né? Só para a gente ter certeza que não foi, às vezes, algum questão errada. Então, tem várias pessoas aqui, Thiago, acho que você não sei se você está conseguindo acompanhar o chat aí também, mas elogiando, né, parabenizando pelo excelente webinar, foi muito bom, o tema foi ótimo, bravo, Thiago, né, muito boa a sua fala.
A Ana Clara, Ana, você coloca aqui, né? Gostei muito sobre o tema, terá lista de presença. Gostaria de, se você puder escrever, não entendi aqui a sua pergunta. Se for referente a um certificado de participação, sim, né? Todos que participaram aqui, né? Nós encaminharemos por e-mail o e-mail que está cadastrado de vocês. Ah, perfeito, era o certificado. Sim, teremos o certificado de participação, sim, acredito que entre amanhã, no mais tardar na segunda-feira, a equipe da Reprolatina fará esse envio através do e-mail que vocês se cadastraram aqui no webinar, tá? A Jamile Mendes, né, deixa um comentário aqui, eu também não me recordava dessa história do senhor Lorival, né, relembrando, fiquei novamente chocada com tudo isso, muito triste o que fizeram com ele, né. William, acredito que seja William, né, a pronúncia, eu amei essa análise muito rica e que para mim foi de grande importância para o conhecimento sobre o tema. A Caroline Filigói também dizendo que anotei vários termos que não conhecia, achei brilhante a reflexão trazida, né? A princípio não temos, por enquanto, Tiago, nenhuma pergunta direta mesmo, né? Alguns comentários aqui sendo colocado. Eu não consegui perceber se o Fabrício realmente estava solicitando o uso da palavra. Fabrício, está com a gente por aqui ainda? Ele permanece com a mão levantada. Bom, o Edivaldo faz um comentário aqui, né? Quantos Lorivais não passaram na mídia, né? A Larissa também foi muito bom a reflexão, sempre ótimo trazer esses assuntos para cada vez mais nos conscientizarmos e termos uma mente bem mais clara sobre esses assuntos tratados, né, na palestra. A Elisângela também fez e a Margarita coloca uma pergunta aqui agora. Tiago, a academia está há anos-luz do conhecimento da sociedade. Como chegar com esse conhecimento? Muito boa provocação. Só poderia vir dessa pessoa maravilhosa, sempre me provocando, nos provocando, né, Margarita? Muitas saudades de ti. Olha só, a questão pode ser vista de várias formas, né? Primeiro, eu tenho entendido que a sociedade provoca muito a universidade. Então, há muitas questões teóricas que estão no momento histórico que estão, porque teve movimento social feminista, movimento negro, movimento trans, movimento LGBT, movimento de crianças e adolescentes, movimento de mulheres, enfim. Há toda aí uma variedade de frentes que a sociedade organizada, de alguma forma, tensionou, inclusive a forma de produção do conhecimento. Então, muitas coisas que a universidade produz, que pode ser lido como extremamente à frente de várias realidades institucionais ou de pessoas que não estão ali no contexto acadêmico, só existem porque foi provocada ou muitas lideranças foram até a universidade contribuir para essa produção de conhecimento e também contribuir para um acúmulo mais crítico daquilo que já tinha sido produzido. Há também experiências de diálogo, hoje, principalmente nas mídias, e inclusive mesmo agora, no momento pandêmico, como essas iniciativas que a Reprolatina tem feito, né, do webinar, que aproxima essas discussões e essas realidades. Mas o que eu tenho entendido é que nós mais chegamos do que nos distanciamos, principalmente em termos de gênero e sexualidade. Porque, veja, se houve um movimento político, inclusive partidário, inclusive fundamentalista do ponto de vista religioso, de punir professores, de culpabilizar professores, de criminalizar professores, tanto da educação básica quanto lá da universidade, do ensino superior,
professores que trabalhavam com a temática de gênero e sexualidade, isso é bem recente, com a expressão, né, acusatória de que nós fazíamos ideologia de gênero e não teoria de gênero. Essa experiência dos projetos de lei que chegou até o STF, enfim, isso indica que o que nós produzimos na universidade causou uma repercussão fora dela. Então, por mais que aquilo que diziam que nós fazíamos, ou que nós fazemos, não é o que nós fazemos, o medo é o efeito daquilo que nós fizemos. Porque nós, hoje, conseguimos colocar em contextos que não são acadêmicos, temas e conceitos que foram construídos lá por provocação ou não de movimentos sociais, mas que fazem a diferença. Essa discussão em torno da Lei Maria da Penha e as questões de travestis e transexuais, por exemplo, o que está em torno da noção de gênero, a própria despatologização das identidades trans, que hoje conseguem, de um jeito, a mudança do registro civil, sem necessariamente ter que passar, muitas vezes, por constrangimento, ou diante do juiz, ou diante do médico, para ter um nome que a pessoa se identifica, são avanços que eu aposto muito como sendo de ativismos fora da universidade, mas muito bem, estrategicamente, bem situados academicamente. Porque, afinal de contas, se nós pensarmos em diferentes áreas do conhecimento, foi produzido ferramental teórico, ferramenta teórica, para que essas discussões chegassem onde precisava chegar para que as coisas mudassem. Isso não significa que o diálogo seja tranquilo, que o diálogo tenha sido já resolvido em termos de desafio. Ainda há muito o que se fazer para aproximar o contexto universitário, do que se produz teoricamente, da pauta mais exigente e mais urgente dos movimentos sociais. Mas hoje já temos uma outra universidade, inclusive com mais pessoas trans e que vêm de movimento social produzindo conhecimento ali. Excelente. Temos mais algumas perguntas aqui. Tiago, um participante anônimo, né, não tá constando o nome dele aqui, ele pergunta: boa noite, gostaria de saber um pouco a respeito da percepção da academia a respeito de xenogêneros. Aí o Vitor, não sei se você prefere responder uma por uma, você quer que eu leia uma sequência? Eu posso responder uma por uma, porque parece que são Mais diferentes, fácil? né? Tá bom, então vamos lá. Olha, é a primeira vez que eu escutei esse termo, então eu não sei responder essa pergunta, porque esse termo apareceu para mim agora pela primeira vez. Eu acho que isso já é um sinal do quanto a academia também pode ser provocada, né, por termos e conceitos que, se estão na academia, ainda não estão popularizados, né, não circularam suficientemente na academia, ou, se não estão na academia, talvez mereçam atenção teórica para serem problematizados e discutidos, mas eu não sei responder, mesmo porque é bastante difícil responder qual que é a opinião ou o pensamento da academia sobre determinado conceito, ou termo, ou movimento, porque a universidade ela é diversa, como é diverso o movimento social, como são diversas as instituições, então não há um posicionamento único, né, do ponto de vista de quem está produzindo pesquisa, mesmo dentro do campo das ciências humanas, diante desses termos que envolvem as questões das diferenças, nesse caso, aproximando gênero e xenofobia. Temos uma pergunta também do Vitor Hugo, né, com relação a conceitos. Ele diz: há diferença entre os termos de transgênero e transexual? Os termos, esses termos, que muitas vezes também são termos identitários, não são só meramente conceitos, também não seria um problema a gente discutir meramente conceitos, né? Nem todos os conceitos ganham importância porque são termos identitários, mas o que eu quero dizer é como circula como experiências de disputa identitária, de experiências, vale aquilo que eu falei aqui na minha fala, que é prestar atenção nas experiências das pessoas para usar esses termos. Então, classificar o que seria a questão transgênera e a questão da transexualidade, precisa situar isso em momentos históricos, se é ativista, quais são as pautas que estão em questão ali.
mas de uma maneira mais, talvez, objetiva, a transexualidade tem um histórico enquanto uma pauta de luta que envolve um processo de patologização, inclusive para acesso a direitos em dado momento histórico, e hoje uma questão que está muito mais no campo das experiências identitárias, não patologizadas, ainda que existam experiências que legitimamente precisam de apoio e de assistência médica, né, em termos de transexualidade, e a questão transgênera, né, ou de transgeneridade, ou os transgêneros, ou as transgêneras, parece ser quase sempre assim um guarda-chuva maior, uma categoria mais ampla, que envolve não só transexuais, ou não só quem se percebe, se anuncia como transexual, seja homem, seja mulher. A categoria transgênero parece envolver outras experiências, e aí isso varia um pouco, mas podem também envolver travestilidades, não binariedades, experiências a gênero, enfim, experiências que estão para além, inclusive em alguns casos até de drag queens, que estão para além de uma identidade de gênero anunciada como sendo de mulheres ou de homens trans. Por isso, em dado momento do movimento social LGBT, se discutia se esse T politicamente seria de transgênero, e o movimento organizado fez a opção para anunciar LGBT como esse T sendo de travestis e também de transexuais, mas não de experiências ou pessoas ou identidades transgêneras. Mas isso é uma explicação que eu estou dando extremamente datada, porque hoje já há movimento social se dizendo também com a categoria transgênero. Isso é extremamente dinâmico. Exatamente. A Marluce Machado, ela deixa uma pergunta aqui, depois ela volta no chat aqui, fazendo melhor entender, mas ela diz o seguinte, né? Boa noite. Na identificação de uma pessoa, prontuário médico, que na identidade de gênero alega não ter nenhum, como anotar? Né? Como posso colocar se não é trans e nem cis? Hoje me perguntaram isso em aula, né? Ela é professora também, universitária, e aí depois ela complementa, né? Não sei se fui clara, né? No prontuário escrevemos sexo biológico e gênero. A pergunta é como identificar na opção gênero uma pessoa que nos diz que não se enxerga nem como homem e nem como mulher. É muito interessante essa pergunta, porque os prontuários são protétipos, né? Para a gente usar essa experiência que eu apresentei aqui, teórica, né? Do Paul Preciado, que é o autor que discute esse conceito de prótese de gênero. Mas, nessa prótese, ela anuncia uma expectativa performática de gênero. Antes dessa pergunta, as perguntas que eram feitas, assim, há algumas décadas atrás, era como que a gente inclui a pessoa que tem um sexo dito biológico masculino e uma identidade de gênero dita feminina, porque acreditem, as pessoas mais novas precisam acreditar nisso. Esses prontuários já nos trouxeram problemas que hoje nós já resolvemos, porque é só assinalar que gênero é algo diferente de sexo em termos biológicos no prontuário. E aí tem toda a problematização teórica que eu apresentei para vocês. Mas, superado essa ideia mais binária, né, as identidades, as experiências das pessoas não param, né? Porque a cultura não para. A cultura, enfim, a cultura sempre foi assim, dinâmica. Então, os não binários, ou os agênero, aquelas pessoas que não vão se identificar do ponto de vista da identidade de gênero, ou como masculina ou como feminina, hoje nos colocam novas perguntas. Então, valeria a pena pensar o quanto esse prontuário precisa abrir espaços para uma dinâmica de experiências de gênero que não é aquela que está ali, ainda que aquela que está ali já é melhor do que nós tivemos há 20, 30 anos atrás. Mas anunciar isso ali no prontuário é importante para a gente saber, enfim, quem a gente atende que não é necessariamente identificada como sendo identitariamente masculino ou feminino. Mas o mais interessante é, feito isso, o desafio vai ser qual é a nossa expectativa de alguém abinário ou agênero, desculpe, ou não binário, não é? Porque há muitas formas de ser agênero ou não binário. E aí, a gente também precisa pensar fora da caixinha de uma identidade fixa para essas pessoas.
porque pode ter ali um espaço no prontuário, mas dependendo quem aparecer, os desafios ainda serão grandes, né? Uhum. E aí, nesse sentido, não sei se a Margarita se sentiu contemplada, mas ela acabou, né, colocou uma pergunta exatamente para você explicar um pouco, né, sobre esse binarismo, né? Acho que você falou um pouco agora, não sei se quer aproveitar e contextualizar mais alguma coisa. E aí tem É, mais uma pergunta aqui também. não é muito simples falar um pouco sobre esse binarismo, porque como pesquisador eu não estudei, eu não tenho trabalhado com essas identidades anunciadas de agênero ou não binário. Então, as experiências que eu tenho tido acesso pelas mídias, pelas redes, ou pelas pessoas que eu convivo, que não dá para, digamos assim, teorizar, porque não tem metodologia, é uma impressão. Então, aqui como pesquisador, estou dizendo, olha, o que eu estou dizendo não é desse lugar de quem estudou, de quem fez uma pesquisa, de quem tem um campo sobre esse tema. É as impressões daquilo que estão um pouco, seja do ponto de vista midiático ou não, próximo, né, a mim. Nesse sentido, há uma diversidade muito grande, porque do ponto de vista estético, às vezes o não binário não vai nos parecer, para algumas pessoas mais velhas, de outras gerações, como eu, um andrógeno. Às vezes, o agênero nem sempre vai ser tão andrógeno no momento que a gente vai atender ou acolher numa instituição, enfim, ou encontrar na rua. É muito contextual essa questão do gênero não binário para essas pessoas que estão se dizendo não binárias ou agênero. É uma diversidade imensa, ainda que tenha uma marca geracional forte, né, uma juventude que se anuncia assim, não é exclusivamente jovens, mas tem uma marca forte geracional. O que Uhum. mais me parece interessante para nós é, mesmo aquela pessoa que não é trans, mesmo aquela pessoa que não é lida como uma desobediente, vamos dizer assim, das normas de gênero, nós deveríamos ter um olhar de estranhamento, porque aquela normalidade toda pode nos anunciar experiências muito particulares, seja de violência ou seja de necessidades que diferentes profissionais precisam atender ou reconhecer, né? Então, assim como a gente aprende a perceber quando uma criança não caiu, ela foi agredida, quando a gente aprende a reconhecer que uma mulher não tropeçou, ela foi agredida, há marcas no corpo. Talvez a gente tenha que aprender a reconhecer outras marcas que estejam de forma Uhum. menos visíveis do ponto de vista do corpo, mas estão lá, no corpo, produzindo algo que para nós parece que está normal, entre aspas, né? Que está esperado. Acho que esse é um desafio importante, desconfiar, estranhar o igual, porque ninguém foge de ser diferente nos termos da norma, porque a norma não pode ser cumprida 100%. Se a gente entender um pouco mais essa teoria da performatividade e da prótese, a performance e a prótese, como elas são atos e acontecimentos, como elas são materiais, mas elas são situadas, elas nunca se completam, nunca se completam. Então, sempre vai ter ali um deslize. E, às vezes, a vulnerabilidade está aí, mas, às vezes, é exatamente aí que está a resistência, a possibilidade de agência, enfim, de aprendizados para nós mesmos, né? Porque as pessoas ditas mais normais podem também estar passando por processos de vulnerabilidades que a gente só vai entender quando entender melhor as pessoas que são ditas diferentes. Muito bom. Temos uma outra pergunta aqui, também sem identificação de quem a fez, mas diz o seguinte: eu sou um aluno da Unip, homem trans, e sempre vejo dificuldade em me abrir com as pessoas sobre isso, pois penso que posso passar por LGBTQI+, fobia. Com base no seu conhecimento sobre este assunto, qual é a dica ou algo para ajudar nisso, tanto quanto pessoas da comunidade LGBTQI+, quanto as pessoas em volta, para conseguir saber lidar e se abrir de forma correta, sem ofender e tudo mais? Olha,
não existe assim um roteiro, né? Não existe um roteiro, mas parece-me que as pessoas que têm tido experiências mais coletivas, isto é, que têm buscado ou pela internet, ou em encontros em ONGs ou instituições públicas ou privadas, enfim, as pessoas que têm procurado se reunir para falar sobre suas experiências e aprender com as experiências de pessoas que mais ou menos viveram essas histórias, tendem a ter estratégias de maior sucesso. Mas essa vulnerabilidade, digamos assim, ela vai estar presente nas nossas experiências, né, de gênero e de sexualidade. Algumas pessoas, obviamente, mais vulneráveis que outras. Mas, assim, a proteção se dá muito a partir das redes de apoio e de diálogo, mesmo porque a denúncia é fundamental, mesmo porque o acesso a todos os seus direitos é fundamental, e isso não precisa ser feito de forma isolada e nem vai ser feita tão fortemente se você preferir atuar de forma isolada. Então, eu acho que, historicamente, quando isso acontece em termos de redes e de grupos e de apoios institucionais, o seu fortalecimento se torna mais presente e rápido na sua trajetória, né? O que é interessante é, às vezes, não se culpar tanto por estar correspondendo à norma, né? Porque, às vezes, a passabilidade ou aquelas experiências em que você, mesmo sem querer, acaba sendo conhecido como sendo não trans, pode te proteger. Então, algumas estratégias da passabilidade é essa, saber onde anunciar a sua identidade, mas esse também é um desafio de controle, né? Porque você acaba, de alguma forma, apagando aquilo que pode ser muito importante para você, que é a sua experiência enquanto trans, né? Enquanto homem trans, e não simplesmente homem. E, ao mesmo tempo, entender que, enfim, as pessoas, inclusive heterossexuais, também passam por gays, né? E não são, porque tem um padrão e um ideal de homem que muitos héteros também não conseguem ou não querem corresponder. Então, isso não é uma experiência isolada da identidade de homens trans, porque senão também você acaba se culpando num processo de construção identitária, como se você fosse o responsável por isso, e você está num contexto de normas e convenções muito maiores do que você, né? Mas isso, eu acho que um caminho interessante é se juntar em quem está por perto, seja da internet ou das instituições aí, para poder conhecer as outras experiências mais comuns, né? Ok. O Fabrício está aqui com o microfone aberto. Fabrício, você pode, por favor, deixar sua questão, seu comentário também, tá autorizado. Posso falar? Por favor. Oi? Assim, ó, eu sou acadêmico, né, formando do curso de Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu achei muito importante o curso, o relato, né, e eu queria fazer um breve questionamento, uma pergunta. Como é que é a questão do gênero e sexualidade em pessoas com necessidades especiais, com deficiência, né? É algo que me desperta muito em realizar uma pesquisa sobre isso, por isso que eu me interessei muito nas questões das áreas que tem sobre gênero e sexualidade. Eu queria trazer muita questão do... Eu não gosto de falar orientação sexual, que eu acredito ser uma palavra muito forte. Eu acredito, então, me ajudem, que palavra eu poderia decifrar em lugar de orientação sexual. Mas se Ai, você gente, quiser, tipo, eu não... você pode falar orientação sexual e você já nos anunciou que é uma palavra que não contempla totalmente o que você quer expressar. Mas, Ah, enfim, tá. mesmo sendo usada sob rasura, você pode usá-la e fazer a crítica, enquanto não tem outra, porque a gente pode sair de uma Sim, cilada e tá. cair em outra cilada, né? Em termos Tá bom, discursivos, né? tá. Aí eu vou chegar... Já estou chegando aonde que eu quero falar, sabe? Aí algo que me desperta muito é a questão como as pessoas com deficiência, elas trazem a questão da sua opção sexual, da sua orientação sexual. Isso é algo que
ela já tem, ela já carrega de certa forma, entre parênteses, um peso por ela ter aquela deficiência e tem que trazer a questão da sua orientação sexual, né? Então é algo que eu tenho muito interesse de pesquisar. É tipo, como as pessoas com deficiência, elas veem com isso. Como elas veem a questão da sua homossexualidade, sabe? É algo muito importante. Debatermos e trabalharmos com pessoas assim. Eu tenho interesse em realizar o projeto de mestrados falando sobre isso, sobre a questão de gênero e sexualidade na educação especial. Eu acho que seria uma pesquisa muito importante no âmbito educacional que estamos vivendo hoje, né? Porque a gente vê que trazem a questão de gênero em vários contextos, mas ninguém fala sobre a questão da pessoa com deficiência, né? Não é porque ela tem deficiência que ela não pode, entende? Ser gay, entende? É algo que eu tô alimentando essa ideia, eu tô estudando sobre isso e é algo que me desperta muito, sabe? Muito. Porque eu já tenho eu tenho a formação em educação especial aqui pela UFSM, então isso vai me abrir várias oportunidades para realizar essa pesquisa. Então, gênero e sexualidade é algo que me desperta realmente, muito mesmo. Eu acho que seria mais ou menos isso que eu queria debater com alguém que, como vocês, o Rodrigo, o Thiago, vocês que realizaram, né, a live, eu achei muito importante comentar com vocês sobre isso. O que que vocês acham? Vocês acham que é válido, né? Eu acredito que foi uma boa pergunta que eu fiz. Desculpa, é que Uma a gente fica um excelente pouco pergunta, equivocado, inclusive. né? Foi Ótimo, tão bom Fabrício. que tem outros participantes aqui ressaltando exatamente isso, Fabrício, né? Que foi realmente a Elisângela, a Ana Clara agora dizendo, né? Confirmando que Sim. realmente esse comentário seu, a pergunta é extremamente pertinente. A gente tem que olhar com certeza para isso, né? O Thiago vai poder falar com mais propriedade também. Obrigado É, pela esse, participação. a questão das pessoas com deficiência, enfim, bom, Capaz, eu que agradeço. isso vai depender muito, obviamente, da experiência em termos de deficiência, né, que a pessoa tem, né? Mesmo porque há já uma produção em torno do gênero e da sexualidade dessas pessoas. Eu não sou um pesquisador que trabalha com esse tema, mas você consegue acessar essas pesquisas se você te interessar o campo das ciências sociais, nos encontros nacionais de antropologia ou de ciências sociais, ou mesmo de sociologia, os grupos de trabalho que estão discutindo corpo, deficiência, gênero e sexualidade, você vai conseguir acessar esses pesquisadores e essa produção um pouco mais contemporânea. Agora, o que me permite uma questão que a sua pergunta me traz é: você vai ter diferentes possibilidades de olhar para essas experiências, né? O que é interessante é a crítica que os estudos têm feito das pessoas com deficiência aos estudos de gênero e sexualidade que não trabalharam essa temática. Porque a noção de corpo, que eu apresentei aqui, inclusive, é um corpo normativo que não problematiza corpos deficientes. Então, assim como a teoria feminista que trabalha com as questões de raça e cor, tensionaram o discurso feminista que não olhava para essa marcação, digamos assim, né, para essa realidade, os estudos trans têm mostrado, os transfeministas têm mostrado quanto é preciso discutir teoria feminista a partir de uma perspectiva trans também. Os estudos que estão trabalhando com pessoas deficientes, mesmo que não são feitos e produzidos por pessoas com deficiência, mas também tem pessoas com deficiência na academia, na universidade, tem pesquisas sendo feitas com pessoas que o pesquisador é deficiente, está fazendo pesquisa com pessoas com deficiência, também tem tensionado as nossas produções teóricas que não usaram perspectivas que apontavam para essa limitação, inclusive quando a gente fala de um corpo normativo. Então, acho que isso é bem interessante para quem está começando a se interessar por esse tema. E talvez também, isso um pouco mais do ferramental teórico que eu tenho usado,
não pensar as diferenças, percebam que eu não falei em diversidade, né, propositalmente, porque a diversidade pode ser vista, às vezes, só como cada um no seu quadrado, que linda é essa celebração da diversidade. E a diferença não, porque a diferença todo mundo sai imbricado, né? A diversidade pode ser aquela feira das nações, que a gente vai, come uma coisa de um país, come de outro, aplaude, como se não existisse preconceito, como se as coisas não fossem produzidas de forma hierárquica culturalmente, né? Isso é só um exemplo, assim, uma resposta rápida. E as diferenças não, tem a ver com a alteridade, tem a ver com estranhamento. A gente estranha a diferença, não a diversidade, né? Bom, mas enfim, isso no geral, tá? Estou meio que fazendo uma discussão mais ampla sobre a questão da diversidade. E aí, a diferença não pode, na minha concepção, que não é minha, né, se a gente pensar os estudos pós-coloniais, não pode ser vista sempre como sendo sinônimo de desigualdade. Se nós olharmos para a experiência das diferenças, a gente vai perceber que tem muita agência. Tem muita gente que, mesmo no contexto de subalternidade, está resistindo, está nos ensinando, está denunciando as relações que a subalternizam. Então, não é vitimizar e não é não reconhecer que existem as hierarquias, mas a diferença não é sempre sinônimo de desigualdade. Então, não é interessante olhar para as diferenças como soma de opressões. Tipo, olha, uma pessoa deficiente, negra, gay, na periferia, vai ser sempre, em qualquer situação, vítima. Não estou dizendo que a pessoa vai ser autora de violência. Não estou dizendo que a pessoa não vai estar sob uma estrutura de opressão. O que eu estou dizendo é que, dependendo dos contextos e a experiência, essas marcas de diferenciação a aloca no lugar de poder. Por exemplo, se essa pessoa for um líder religioso do candomblé, em alguns contextos, a respeitabilidade dele, mesmo com essas marcas, ou a partir dessas marcas, vão colocar como extremamente respeitado naquela comunidade. Então, por isso que é importante olhar para as experiências e como os sujeitos são produzidos a partir da experiência. E não achando que o sujeito, isto é, um gay, não cristão, negro, da periferia, deficiente, vai ser sempre oprimido. Não necessariamente. Isso não significa que ele não corre mais risco de andar sem documento, ou à noite na rua, ou num shopping mais badalado da cidade. Eu não estou apagando essas experiências, estou dizendo que diferença pode não ser sempre sinônimo de desigualdade. Exatamente. Francisco está solicitando aqui também o uso da palavra, e aí, obviamente, a gente, né, conseguiríamos aqui permanecer, adentrar a noite, permanecer a madrugada conversando, e talvez não iríamos esgotar esse assunto, mas a gente tem um limite também de horário, né, combinado. Então, se alguém mais tiver alguma última pergunta, eu peço, por favor, né, que coloque aqui no chat ou no post, senão a gente encerra realmente a partir do comentário, da pergunta que o Francisco vai trazer e as considerações finais já do Tiago na sequência também da resposta. Francisco, seu microfone está fechado ainda. Gostei do Francisco. E obrigado por você me liberar aqui, porque eu estou com um problema sério com a conexão. Eu escrevi, não foram 2, 3 vezes a pergunta e me caiu e perdi a pergunta. Na verdade, um monte de pergunta. Prazer te ver, Tiago. Quanto tempo? Vou ser bem rápido. Meu foco é exatamente na questão da educação integral em sexualidade. E a gente é bem na questão prática, tá? Em relação ao aspecto de que geralmente as famílias têm resistido muito à questão da educação integral em sexualidade, até por todo esse movimento que a gente conhece e tudo mais, a gente sabe,
em que, por informações equivocadas, falta de informação, entende a tal da ideologia de gênero como algo que estimula uma moda para adolescentes, digamos, trocarem de gênero, né? E até mesmo de sexo. Então, a gente sabe que nada disso tem nenhum embasamento, tudo, mas, na sua opinião, como desmontar isso e trabalhar isso com as famílias para compreenderem claramente, primeiro, entender claramente o que é o conceito de gênero dos movimentos feministas e a outra discussão de identidade de gênero que vem nesse campo que você estava abordando nesse tema aqui. Mas como desmontar isso lá na ponta com esses pais e mães? É isso. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Obrigado. Eu agradeço, Chico, Francisco. Olha, essa pergunta a Reprolatina tem condições de responder bem melhor que eu. Mas é uma ótima provocação, Chico. Não vale devolver. Da minha experiência, eu vou contar uma experiência com professores e professoras, que eu tive aqui, inclusive, está num artigo já publicado com a professora Soraya. A professora Soraya Solon, ela é aqui da farmácia, e ela coordena a liga, ou orienta, né, a liga chamada Lança, né? É uma liga que trabalha com a saúde dos adolescentes, na perspectiva dos direitos sexuais reprodutivos, e daquelas cartilhas que ainda são tão fundamentais, que trabalhava educação e gênero e sexualidade nas escolas, enfim. E nós estávamos numa oficina com professores e professoras, na sua maioria de ciências. E essas professoras, num processo de dinâmica, de metodologias ativas, de rodas de conversa, de trazer as pessoas com as suas próprias experiências para entender o que nós estávamos falando em termos de gênero e sexualidade, porque uma coisa é você pegar as pessoas ditas diferentes e pôr na roda. Outra coisa é você trazer a própria experiência daquelas professoras, na maioria era mulher, na roda. E é tão interessante que nós nem precisávamos provocar para elas trazerem experiências da vida privada, porque a gente sabe que o privado é político, logo, o privado é um material fundamental para a gente discutir essas questões, né? A própria experiência delas como professoras, diante das demandas dos alunos e das alunas, em termos de saúde sexual reprodutiva, e a pressão dos deputados, dos vereadores, dos pastores, mais fundamentalistas, enfim, até gente da própria Secretaria Municipal de Educação, de que se elas, professoras de ciências, discutisse o que era corpo, o que era gênero, o que era sexualidade, o que era reprodução, poderia ter problemas. Então, havia uma pressão e havia uma demanda intelectual e um compromisso, enquanto professoras de ciências, para discutir aquilo. Então, havia ali uma tensão. Mas, o que funcionou para aquelas pessoas ainda com um pouquinho mais de resistência? Não trazer as experiências das pessoas mais diferentes, trazer as experiências delas, nesse caso, enquanto professoras. As angústias, as demandas, as pressões, e criar um espaço protegido para que elas pudessem falar disso. Talvez, porque a gente sabe, né, que essa provocação eu sempre faço. Quem vai acabar com a família não é a teoria feminista, são as próprias famílias que vão se autodestruir, né? Porque a teoria feminista não tem essa pretensão nem esse poder. Quem está se autodestruindo são as próprias famílias. Porque a gente sabe dos dados de violência doméstica, a gente sabe do quanto as famílias resistem a enfrentar uma demanda de direitos. Então, as famílias não precisam das feministas para se autodestruir mesmo, porque ela é uma instituição histórica. E a família que a gente conhece hoje na humanidade é bastante recente. Então, toda família, porque vive numa sociedade como a nossa, tem questões de gênero e sexualidade que precisam ser discutidas, são sensíveis. Então, não precisa nem chegar no filho. Eu acho que se a gente discutir os desafios da maternidade e da paternidade, independentemente do formato de família que vai estar na roda, que vai estar no projeto, a gente já consegue chegar nas discussões de gênero sem transformar a discussão de gênero, porque elas não são, numa ameaça aos valores. O que está em jogo são os valores, e não a teoria.
O problema são os valores culturais que nós vivemos e construímos e estamos ressignificando cada vez mais. Então, considerando todo o acúmulo da reprolatina, em termos de didática, de estratégia, e um pouco essa experiência tão pontual que eu e Soraya tivemos, mas era uma oficina toda, enfim, eram 2 dias inteiros, né? Não é uma coisa que se faz em 1 hora, mas essa experiência de problematizar as questões que envolvem a prática mesmo do gênero na realidade dessas pessoas, quando chegou na hora de discutir as diferenças, as pessoas já estavam bem menos mal informadas do ponto de vista político, né, em torno daquilo que a gente discutia. Mas isso é só um relato de experiência e vale, eu acho, que tudo aquilo que a Reprolatina já tem feito, mas talvez não começar pelos diferentes e começar pela experiência das pessoas, antes mesmo de apresentar possíveis identidades e conceitos, porque foi na Reprolatina, foi fazendo uma oficina na Reprolatina, numa roda de conversa que eu perguntava para as pessoas que estavam ali, e eram homens em sua maioria, quais eram os sinônimos que eles tinham para gays, é que eu entendi como que os gays eram vistos num olhar mais machista e homofóbico. Aquilo para mim foi fundamental para entender o que seria gênero e o que seria orientação sexual. E foi na Reprolatina, foi contando as coisas que a gente precisa contar a partir das experiências das pessoas. Só que essas experiências são, vocês sabem, né? Não são experiências agradáveis de se ouvir, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que o quanto que realmente a gente precisa, né, criar esses espaços de diálogo, né, de conhecimento, de reflexão para dentro das famílias mesmo, né? A família é um núcleo que muitas vezes o conhecimento não, esse espaço de troca, de vivência, de conhecimento não se dá, seja porque a família não promove e seja pela dificuldade de envolver as famílias, né? Quando, por exemplo, você faz uma ação na escola, você tem ali os alunos, né? Mas quando essa escola convida a família para estar na escola, são poucos os familiares que vêm para dentro da escola, né? A gente percebe muito isso no projetos sociais, né? Em outras instituições também. Nós temos uma fala de um pai, né? Num vídeo institucional nosso, que eu acho que cabe nesse momento aqui, que ele fala, né? Uma fala que para mim marca muito o trabalho que a gente realiza, que ele diz, né? Ninguém dá aquilo que não recebeu, né? Então, como que a família também vai orientar sobre essas questões de gênero, da sexualidade, da prevenção, né, de um projeto de vida saudável, exercício dos direitos, se com ele, né, num dado momento da sua história, esse conhecimento, essa vivência também não foi passada, né? Então, desperta ainda mais o nosso papel dentro do campo da educação, de estar realmente, né, promovendo e conseguindo trazer a família para esse diálogo também, né? Acho que a gente tem essa E experiência. o Rodrigo e Chico, enfim, todo mundo que está assistindo, e talvez aprender que teoria está ali naquele grupo de pais, né? Porque, enfim, às vezes, aquela discussão, que é o que a gente já faz com adolescentes, né? Eu lembro uma vez aí em Campinas, no programa de AIDS, a gente tinha o NECS, o Núcleo de Educação e Comunicação Social, e a gente tinha altas tecnologias super sofisticadas. O SUS, aquele SUS que a gente labutava, né, para construir, e aí a gente apresentou uma oficina extremamente moderna. Foi incrível, nós ficamos felizes. Aí, no final da oficina, uma adolescente chama do lado e faz a seguinte pergunta: se eu lavar com Coca-Cola, eu deixo de correr o risco de ficar grávida? Aquilo para nós foi assim algo fenomenal, porque por mais tecnologia, claro que a tecnologia ajudou a gente a ter essa escuta e a menina chegar depois, mas a realidade da menina era completamente diferente do que aqueles conceitos extremamente modernos e sofisticados que a gente tinha. Não sofisticados no sentido de que as pessoas não entendem. Não, sofisticados porque é educação e saúde, é ali, é também um pouco ou muito de Paulo Freire, né? Mas escutar o que esses pais têm como angústia, talvez é trazer eles para a vulnerabilidade. Porque era o que o menino disse aí, às vezes, tem um trabalho meu como educador social de rua em Campinas, né? E eu acompanhava um adolescente que na rua era travesti e no abrigo era menino, porque naquele momento a travesti não podia ficar no abrigo feminino.
Então, ele estava desmontado no abrigo masculino. E queriam denunciar que o sexo chegou no abrigo quando o menino, que era, na verdade, uma travesti, entrou no abrigo. E na mesa, porque a gente tinha essa prática, né, também de escutar, era uma mesa aí no Salão Vermelho da Prefeitura, com toda a oficialidade da Secretaria de Assistência. Numa mesa, esse menino pega o microfone e diz assim, olha, calma lá, não sou eu que sou igual a vocês. Vocês são iguais a mim. Vocês não ficam 6 meses sem sexo. Isso foi incrível, né? Porque é um adolescente dizendo para os adultos especialistas assim, ó, peraí, nós vamos falar de algo que está para além de uma identidade ou de uma experiência de um adolescente em abrigo. Não, nós estamos falando das mesmas normas que nos ensinaram, né, sobre gênero e sexualidade. Enfim, talvez tenhamos que escutar um pouco as teorias dos pais, né? Porque, obviamente, ali também há sentimentos que, por mais confortáveis que possam parecer, vulnerabilizam esses pais, né? Independente dos filhos. Bom, pessoal, quero agradecer muito ao Tiago, em especial, né, pela participação, por trazer tantos pontos fundamentais aqui para esse webinar. Agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até aqui, aqueles que, né, já precisaram sair por alguma questão. Tiago, a Margarita deixa uma última colocação aqui. Tiago, gostei muito, só fiquei com vontade de dialogar, trocar ideias, mas ainda prefiro o presencial, né? Muito obrigada por esse webinar, um abraço com muito carinho, admiração, saudade. Estamos na resistência e faço dela, né, enquanto presidenta da Reprolatina, as minhas palavras também finais aqui e agradecer realmente. Seguimos porque não é um momento, né, mas acho que é uma construção que a gente está fazendo realmente para que essas questões possam estar mais esclarecidas, que as vivências possam se dar de uma maneira muito mais respeitosa, com a garantia de direitos, com a garantia de expressões, e esse exercício livre da sexualidade, que é o que nos garante os direitos sexuais e reprodutivos. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado pela participação, e acompanhe as nossas redes sociais. Esse webinar vai estar disponível, né, no canal da Reprolatina, no YouTube, provavelmente a partir de amanhã já. Compartilhe com os pares que não puderam estar presentes, porque realmente é um material riquíssimo que a gente vai ter aqui para poder utilizar em outros espaços, em outras discussões. Obrigado. Valeu. Excelente, Tiago. Nossa, sem Aí, já acabou? palavras aqui para agradecer. Imagina, eu que agradeço, foi Os ótimo. participantes estão terminando de sair, mas já encerramos.